Nos últimos 6.000 anos o rio Eufrates trouxe às regiões da Turquia, Síria, Iraque e Arábia Saudita um sucesso sem precedentes. Ele tem sido a principal fonte de água para a região e com o seu crescimento e fertilidade proporcionou coisas que jamais tinham sido vistas antes. No entanto, as coisas agora estão mudando no rio Eufrates e a coisa pode ficar complicada. Existiram várias civilizações no passado, sendo uma das principais o Império Mesopotâmico, localizado bem no meio dos rios Tigre e Eufrates. A região chamada de Crescente Fértil, isso porque a região colhia os melhores benefícios do rio e com isso prosperou de uma forma extrema. Naquela época o rio, com seus 2.780 quilômetros de extensão, é oficialmente o mais longo de toda a Ásia, nascendo na Turquia e percorrendo Turquia, Síria e Iraque antes de desembocar no Golfo Pérsico. Com as mudanças ocorridas ao longo do tempo, a bacia do rio foi alterada e seres humanos passaram a se instalar bem próximos ao rio, alterando sua forma natural de fluir. Em comparação com milhares de anos atrás, a antiga cidade de Babilônia foi uma das primeiras a prosperar às margens do rio Eufrates, tornando-se extremamente poderosa, e isso levou à crença de que quem controlasse a água do rio teria mais sucesso. Virou algo de certa forma religioso. Após o Tratado de Losango, a água do rio teve que ser dividida e o uso geral da água precisava ser controlado, com decisões sendo tomadas de forma conjunta entre as nações. Era importante garantir que religião não monopolizasse toda a água, deixando outras áreas secas no processo. Portanto, o uso da água foi distribuído de forma racional, algo que as nações precisaram discutir e acordar. Em 1946, Turquia e Iraque chegaram a um acordo. Com esse acordo, se a Turquia quisesse fazer quaisquer mudanças no rio, precisaria da aprovação do Iraque. O Iraque também tinha permissão para construir barragens no rio dentro do território da Turquia para controlar a quantidade de água que fluía para a Turquia como um todo. Mas quando os seres humanos já foram realmente aceitos em decisões que poderiam beneficiar outras pessoas, quando eles poderiam tê-lo só para si, nas 2 décadas seguintes, Turquia, Síria e Iraque começaram a construir suas próprias barragens, tentando aproveitar ao máximo a água para si mesmas. À medida que cada barragem era construída, mais energia hidrelétrica era produzida nas regiões subsequentes. O econômico dessas áreas, no entanto, quando se trata de um único rio com várias barragens, quem está no final desse rio só vai receber o que sobra. A água que transborda das barragens ou é liberada depois de ajudar a gerar eletricidade. Longe da glória total do rio, o volume de água fluindo para as barragens do Iraque diminuiu de uma média constante de 15,3 km cúbicos em 1973 para 9,4 km cúbicos em 1975, o que causou uma grande preocupação. As coisas ficaram tão ruins que o Iraque chegou a ameaçar bombardear a represa de Tabica na Síria, mas a crise foi evitada com a intervenção da Arábia Saudita e da União Soviética, que ajudaram os dois países a chegarem a um acordo. No entanto, isso foi apenas o começo. Os problemas com o controle das águas do rio só cresceram exponencialmente a partir desse ponto. Ano após ano, alguém queria mais água, esquecendo-se de que ela é um recurso natural que não apenas precisa ser controlado, mas também cuidado. O que acontece quando você tem um recurso tão valioso e tudo o que você faz é tentar tirar o máximo dele? Eventualmente as coisas tomam rumo para pior, e isso é exatamente o que aconteceu com o rio Eufrates. Esse é um rio que já foi tão imenso que podia ser facilmente visto do espaço, e o que vemos agora apenas restos do que costumava ser um rio fluente, trazendo vida e fertilidade ao mundo. A imagem é terrivelmente assustadora, vendo o rio que estava muito bem chegar ao ponto de nem parecer que ali existiu água. Isso é extremamente preocupante, e isso já está acontecendo, desafiando tempos. Os cientistas, talvez essa seja a profecia bíblica mais inacreditável que está se cumprindo de todos os tempos. Atualmente só a seca, as colheitas murcharam, não há sinais de árvores e as pessoas têm que percorrer longas distâncias apenas para conseguir algumas garrafas de água potável. Cerca de 9 milhões de sírios vivem bem próximos ao rio Eufrates e suas vidas agora estão em risco se eles não conseguirem encontrar uma alternativa confiável. A população pode ser totalmente dizimada. No entanto, parece que mudança assustadora não foi tão inesperada quanto se pensa. Há séculos já havia menção a ela. Normalmente nos concentramos apenas em fatos verificáveis e atuais aqui, mas para este vídeo vamos voltar bastante no tempo, até o livro do Apocalipse e a Bíblia. No capítulo 16 do livro do Apocalipse há um trecho que diz que o
Sexto anjo derramou sua taça no grande rio Eufrates e suas águas secaram para que o caminho fosse preparado para os reis do Oriente. Isso significa que quando a taça foi colocada, a água do rio foi retirada e o rio secou completamente. Pode ter sido uma taça naquela época, mas hoje são as barragens que criamos que retiraria toda a água, deixando apenas terra embaixo. No livro do Apocalipse, capítulo 9, versículo 14, é dito ao sexto anjo que tinha a trombeta para liberar os 4 anjos que estavam amarrados no grande rio Eufrates. Para que isso acontecesse, o rio não poderia estar lá. A profecia afirma que os anjos seriam liberados de debaixo do leito do rio e agora parece que ele está em perfeitas condições para permitir que isso aconteça. Com tudo isso, estão convencidos de que o rio secando é o início da sequência de eventos que eventualmente levará à segunda vinda de Cristo. O Jardim do Éden é dito estar na mesma área que o rio Eufrates, então faria ainda mais sentido para Cristo derrotar seus inimigos e estabelecer seu reino celestial nessa área específica. Joseph Cabaleta, pastor do Ministério dos Guardiões, realizou recentemente a Conferência dos Guardiões e ele também acredita nisso. Ele advertiu as pessoas para estarem atentos ao fim do mundo, dizendo que o rio secando é apenas o começo dos sinais para o fim e mais uma profecia bíblica praticamente impossível de acontecer se cumprindo diante dos nossos olhos. Apocalipse 9 e Ezequiel 38 é mencionado que haverá um grande conflito à medida que o rio Eufrates secar lentamente e agora isso pode estar prestes a se tornar realidade. Todos os países que contribuíram para o problema podem entrar em guerra uns com os outros porque estão agindo em seus próprios interesses. A menos que o rio seja restaurado à sua antiga glória, a área ao seu redor entrará em colapso. Sempre que algo assim acontece no mundo, levamos muito tempo para agir. Ver algumas das profecias mais aterrorizantes se tornarem realidade é suficiente para acordar a maioria das pessoas, mas mesmo assim há muito pouco que podemos fazer. A mudança climática ampliou a forma como o rio Eufrates secou e, embora abrir as barragens possa amenizar a situação, não reverterá os efeitos de forma geral. A pergunta que permanece agora é quais outras profecias podem estar se tornando realidade e o que essas mudanças massivas significam para o destino do mundo como um todo. Bem, talvez tenhamos que esperar um pouco mais para descobrir, mas pelo que parece as coisas estão simplesmente tomando um rumo de ruim para pior e a maneira como as coisas estão progredindo é nada menos que absolutamente aterrorizante. O que você pensa sobre todas essas mudanças assustadoras repentinas no rio Eufrates? Coloque sua opinião nos comentários e até a próxima.